Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Rajajana Rajanam Yashodanandana Vrajajana Ranjanam Yashodanandana Vrajajana Ranjanam Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Então, continuando, a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 3, as orações de Gajendra. Estamos hoje no verso 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Então eu vou ler o verso sozinho. Yam dharma kamartha vimukti kama bhajanta istam gati apnuvanti kincha shishorati api deham avyayam karotu me dabra dayo vimokshanam. Então, Yam, a suprema personalidade de Deus, que Dharma, Kama, Artha, Vimukti, Kamaha. Pessoas que desejam os 4 princípios apresentados sobre a forma de religião, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e salvação. Bhajantaha, adorando, Istham,
O objetivo, gatim, destino, apnuvanti, podem alcançar. Kim, que dizer de cha também, ashishaha, outras bênçãos, rati, ele concede, api mesmo, derram um corpo, avyayama espiritual, karotu, que ele conceda a bênção, me a mim, adabra, dayaha, a suprema personalidade de Deus, que é ilimitadamente misericordioso, vimokshanam, ficar livre do presente perigo e do mundo material. Então vamos para a tradução e a explicação que foram dadas por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Depois de adorar a Suprema Personalidade de Deus, aqueles que estão interessados nos 4 princípios apresentados sobre a forma de religião, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos e liberação, obtêm dele tudo o que desejam. Que dizer então de outras bênçãos? Na verdade, às vezes o Senhor dá um corpo espiritual a esses adoradores ambiciosos. Que essa suprema personalidade de Deus, que é ilimitadamente misericordioso, outorgue-me a bênção através da qual consiga livrar-me deste presente perigo e do modo de vista materialista. Então vamos à explicação. Neste mundo material, alguns homens são akami, livres de desejos materiais. Outros ambicionam obter cada vez mais lucros, e ainda outros desejam realizar-se na vida religiosa, ou no desenvolvimento econômico, no gozo dos sentidos, até finalmente alcançarem a liberação. A kama sarva kamova, moksha kama udaradhi, tivrena bhakti yogena, jajeta purusham param. Bhagavatam 2.3.10. Recomenda-se que, seja qual for a posição de alguém, que ele não se interesse em nenhum lucro material, que deseje todo o lucro material, ou finalmente a liberação, ele deve oferecer ao Senhor seu serviço devocional submisso, e com isto obterá o que deseja. Cristo é muito bondoso. Dirjatamam prapadyante tam statahaiva bhajami aham. O Senhor retribui. Krishna concede até mesmo tudo o que deseja uma entidade viva comum. Situado nos corações de todos, Krishna outorga aquilo que a entidade viva deseja. Ishvara Sava Bhutanam Hridesya Junati Stati Brahmayam Sava Bhutami Jantra Rudrani Mayaya. O Senhor Supremo está situado nos corações de todos, ó Arjuna, e orienta as andanças de todas as entidades vivas que estão sujeitas ou situadas numa espécie de máquina feita de energia material. Bhagavad Gita 18:61. O Senhor dá a todos a oportunidade de satisfazerem suas ambições. Mesmo um devoto como Dhruva Maharaj quis como bênção material um reino maior do que o de seu pai. E embora recebesse um corpo espiritual, ele também obteve o reino, pois a Suprema Personalidade de Deus não decepciona ninguém que se refugia em seus pés de lótus. Portanto, uma vez que Gajendra, o rei dos elefantes, rendeu-se à Suprema Personalidade de Deus para livrar-se do presente perigo e indiretamente do perigo oferecido pela vida material, por que iria a Suprema Personalidade de Deus deixar de satisfazer o seu desejo? Srila Prabhupada Ki Jai.
Om Jnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Redati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tinamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Tinamine Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bom, então aqui Gajendra está pedindo ao Senhor Krishna, ao Senhor Vishnu, que o livre não só do presente perigo, né, que ele estava passando. Gajendra tinha sido atacado por um crocodilo, e esse crocodilo, Gajendra é um elefante, não um elefante comum, né, ele era o rei dos elefantes, e ele foi arrastado para dentro do rio, e ali o crocodilo estava vencendo essa luta, e como o último abrigo de Gajendra, então ele começa a orar a Suprema Personalidade de Deus para protegê-lo daquele perigo. Mas Gajendra, na medida em que ele recobrava sua vida anterior, como Indradyumna, quando ele começa a orar, repetindo essa oração, ele também entende a situação de estar preso dentro da existência material. Então Gajendra, ele não apenas... uma formiga aqui. Ele não apenas ora para se libertar daquele perigo, mas também ele ora para se livrar da existência material. Eu já falei outro dia que mesmo os habitantes de Vrindavana, eles oram a Krishna em momentos de muita dificuldade, de muito perigo. E isso não constitui um pedido material. Então, é natural que diante de uma situação assim muito difícil, o devoto se abrigue em Krishna e peça ajuda a Krishna. Então, isso não é que um devoto puro ele não pede absolutamente nada. Então, o devoto puro está sempre rendido e tem Krishna como o seu abrigo último. Então, é natural que no momento de muita aflição, no momento de muita dificuldade, o devoto ele se entregue a Krishna. Mas a sua entrega a Krishna não é uma entrega no sentido de que o devoto ele está apegado ao fato de que Krishna vai exatamente atendê-lo da forma que ele... Sempre o devoto deixa Krishna à vontade. Se esse for o seu desejo, se isso estiver dentro dos seus planos, então, por favor, se isso não for ferir os seus planos. Porque muitas vezes, podemos dizer, na maior parte das vezes, tudo o que acontece na nossa vida é para a nossa purificação, para o nosso desenvolvimento. Então, ninguém gosta de passar por incômodos ou por sofrimento, mas do ponto de vista de Krishna,
muitos dos sofrimentos que a gente passa são necessários para a nossa vida. Então o devoto ele não ora simplesmente para que Krishna retire o sofrimento, né? Então Krishna fala, o devoto fala, se esse sofrimento é importante para o meu desenvolvimento espiritual, que ele continue. Eu não sei quais são os seus planos, eu não sei exatamente do que eu preciso, não só do que eu preciso, do que eu mereço, né? Então o devoto deixa sempre Krishna muito à vontade, seja feita a sua vontade, né? Então esse aqui é o caso de Gajendra. O Gajendra está não só pedindo a Krishna para que ele possa ajudá-lo nessa sua situação de perigo, mas também, principalmente, ele está falando de libertá-lo da existência material. Então, mesmo o devoto, ele pode também orar a Krishna para se libertar da condição material. Mas não é a mesma situação, né, de um impersonalista, por exemplo, que está orando, ou está praticando suas austeridades e penitências, e mesmo realizando seus sacrifícios e orações, simplesmente com o propósito de sair da existência material devido ao sofrimento. O devoto, ele pede a Krishna para que Krishna retire os obstáculos de sua vida material, porque ele quer servir a Krishna puramente. E a existência material a qual ele está submetido está inviabilizando ou atrapalhando essa atitude de serviço pura que o devoto quer ter para com Krishna. Então ele considera, né, que, por exemplo, ele quer estar sempre pensando em Krishna, mas existem tantas coisas, tantas impurezas no seu coração que atrapalham. Então ele pede, por favor, Krishna, retire essas coisas do meu coração, porque eu quero estar pensando em você sempre. Eu quero servi-lo puramente, mas eu sempre me dou conta de que minha mente está querendo desfrutar dos resultados das minhas atividades. Quando eu estou servindo e vem algum tipo de benefício por conta desse serviço, prestígio, reconhecimento, qualquer coisa, então eu fico apegado a isso, e quando eu vou lhe servir, Krishna, eu às vezes percebo que a minha motivação não é simplesmente lhe agradar, é outra coisa. Então, por favor, purifique meu coração, porque eu não quero servi-lo com desejos materiais. Então, o devoto, ele pede a Krishna para sair da existência material, não no sentido de sair desse mundo material, mas de sair da opressão que o mundo material, que a consciência material lhe imprime, de tal forma que ele não pode servir a Krishna puramente. Entende a nuance como é diferente, Vishal? Ou você está com sono, Vishal? Então uma coisa é simplesmente desejar se libertar do sofrimento da existência material. Outra coisa é se livrar da existência material pelo fato de ela atrapalhar a qualidade do meu serviço a Krishna. Então é muito diferente. Então o devoto ora a Krishna, por favor, retire os obstáculos que impedem de eu servi-lo puramente, de eu servi-lo perfeitamente, constantemente, ininterruptamente, com pureza. Então essa é a oração do devoto. E aqui, Prabhupada explica no significado, Prabhupada cita um famoso verso, né? Akama sarva kamová
Mokshakama Udharati. Então esse verso fala que Krishna deve ser o nosso único abrigo. Não é nenhum outro semideus, não é um semideus, não é qualquer entidade viva desse mundo material. O nosso único abrigo, o nosso último abrigo sempre deve ser Krishna. Então, se você ainda é uma pessoa cheia de desejos materiais, então mesmo assim, você deve se aproximar de Krishna e pedir para que ele possa atender os seus desejos materiais. Apesar de que se aproximar de Deus para pedir coisas materiais não ser a melhor das atitudes, mas pelo menos você está buscando o abrigo da Suprema Personalidade de Deus, reconhecendo a Suprema Personalidade de Deus como o benfeitor de todas as entidades vivas. E é explicado que nessa atitude, mesmo interesseira, de buscar a Suprema Personalidade de Deus, como aquele provedor, é explicado que nessa atitude, nesse processo, nós vamos purificando nossa existência. Então, Krishna, eu acho que já expliquei isso em outras aulas, porque os semideuses não estão preocupados com nossa liberação. Prabhupada explica que, na verdade, os semideuses estão mais interessados em manter seus adoradores lhes adorando. Então, a gente vê atitudes de o Sr. Brahma, por exemplo. O Sr. Brahma constantemente está dando bênçãos a asuras, como Hiranyakashipu, como Ravana, e dando bênçãos que comprometem a paz e o bem-estar de todo o universo. Mas Krishna, ele não está preocupado em satisfazer simplesmente seus adoradores para que eles possam manter suas adorações. Não. Krishna, na verdade, está preocupado em trazer todo mundo de volta para casa. Então, quando nós adoramos Krishna, então Krishna vai proporcionar o que a gente precisa, Só que de tal forma que no processo de obter aquilo que nós buscamos, nós vamos nos purificando. Aqui para dar o exemplo de quem mais? O exemplo de Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj, ele queria um reino maior do que o do seu pai. Priyavrata, não, era Priyavrata Maharaj. Aqui diz o nome do pai dele. Porque tem Priyavrata e tem... Acho que não era Priyavrata. Bom, eu esqueci. Então, porque Dhruva Maharaj, quando era menino, o seu pai tinha duas esposas, e a mãe de Dhruva Maharaj era tipo uma criada, não era a esposa mais importante. Então, certo dia, Dhruva Maharaj quis subir no colo do seu pai. E a madrasta, a esposa principal, falou: você não tem direito ao trono. E se você um dia quiser ser rei, você tem que nascer novamente no meu ventre para poder ter direito ao trono. Então, Dhruva, como filho de um kshatriya, ficou muito zangado. Aquela ira que faz com que você... É uma ira que move a gente. Tem gente que não tem... Porque a gente às vezes fala ira e sempre a gente visualiza aquela pessoa com raiva, que fica gritando, brigando e tudo mais. Mas tem a ira no sentido de
de ter uma atitude que nos movimente. Né? Tem pessoas que são demais paradas. Aí alguém tem que dizer, vamos lá, Bichala, acorda, vamos fazer as coisas. Aí Bichala acorda, aí começa a trabalhar, porque senão fica na cama o dia inteiro. Brincadeira, estou brincando com o Bichala, trabalha muito. Então, às vezes os pais falam assim para a gente, vamos lá, vamos lá. Né? Então a se movimenta. Então, Dhruva Maharaj ficou agitado com aquilo. Eu vou mostrar quem eu sou. O espírito de Kshatriya. Aí ele perguntou à mãe, olha, eu quero um reinado, e eu quero um reinado, não é um reinadozinho não, eu quero muito maior do que o meu pai, para mostrar para aquela mulher quem eu sou. Eu disse, meu filho, eu não posso lhe ajudar, mas os sábios, quando querem alguma coisa, eles vão para a floresta e vão se encontrar com a personalidade de Deus, porque Ele é quem provê tudo. Aí, mas tudo bem, então eu vou atrás dele. E ele, com 5 anos de idade, isso é um ego forte, né? Um ego poderoso. E foi para a floresta, 5 anos. Foi meditar. E aí, como sempre acontece, quando o discípulo está pronto, o mestre espiritual aparece. E aí apareceu quem? Narada Muni. Então Narada Muni chega aí. O que você está fazendo aqui, meu filho? Volte para casa. Narada começa a testar a determinação de Dhruva. Você é um menino de 5 anos, vai brincar, jogar bola, vai brincar de carrinho e tudo. E Dhruva ficou chateado com aquilo. Não, eu vim aqui porque eu quero ver Deus, eu quero falar com Ele. Eu tenho algo para pedir para Ele, que só Ele pode dar. Me diga como é que eu faço para encontrar Deus. Se você não quer me dizer, sai da minha frente, porque eu tenho mais o que fazer. Isso foi Dhruva. E aí Narada Muni viu que Dhruva estava realmente determinado. E aí deu um processo, um mantra para ele cantar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. E ele começou a cantar um mantra. E fazer muita austeridade. Comia só folha, só raízes. Não ia ficar comendo pizza, bolinho de chocolate com creme de chantilly, essas coisas. Jaqueline. Janaki. Então era muita austeridade, folha. E aí ele começou a transcender o corpo, a mente, tudo. E aí então o Senhor Vishnu apareceu diretamente para ele. E falou, o que é que você quer? Aí Dhruva Maharaj, quando viu tudo aquilo, quando ele experimentou a autorrealização, porque ele já estava experimentando, na medida que ele estava desapegando, ele estava entrando nessa dimensão de muito prazer, de satisfação. E quando ele viu Vishnu, aí, não quero mais nada. Não quero mais nada. E aí Vishnu, peça. E aqui Prabhupada está comentando, que Krishna, não só Krishna deu para ele a autorrealização, esse é Krishna, e não frustrou o desejo material do devoto. Isso é Krishna. Porque como o verso fala, até um corpo espiritual ele pode dar para essas pessoas que estão interessadas, que o verso fala daqueles praticantes dos Vedas que estão envolvidos com os princípios de Dharma, Artha, Kama e Moksha. Esses são os Purusharthas. São, Artha significa como que riqueza. Então as coisas mais importantes, podemos dizer assim, da sociedade humana, dos homens. Então o primeiro é religiosidade, mas é uma religiosidade materialmente motivada, com o objetivo de desenvolver-se economicamente, que é o próximo passo. Então primeiro você tem que merecer,
Então aí, rituais, sacrifícios, caridade, penitência, tudo para desenvolver púnia, desenvolver merecimento. E aí, isso é a religiosidade em geral. Essa religiosidade que traz púnia, um bom karma. Aí você pode se desenvolver economicamente. Então, por isso que é tão comum na Índia as pessoas darem doações para a construção de templos, para muitas atividades que têm um benefício comunitário. Desenvolver púnia. Aí, artha. Artha significa riqueza. Dinheiro no bolso. E depois que tem dinheiro no bolso, o que é que vai fazer com o dinheiro? Desfrutar. Cama. Então, em geral, né, apesar de existir o último princípio, que é moksha, que é a liberação desse mundo material, né, normalmente as pessoas ficam só nos 3 primeiros princípios. Dharma, artha e kama. E volta para Dharma o tempo todo assim. Não se preocupam, porque ficam envolvidos com a ilusão do mundo material. Né, com os confortos provenientes do desenvolvimento econômico, das conquistas provenientes do desenvolvimento econômico. Né? Então, mesmo essas pessoas, elas se abrigam devem se abrigar na Suprema Personalidade de Deus. Porque Krishna não só vai conceder os benefícios materiais, até certo ponto, né? Desde que não prejudique de fato a pessoa, e também vai proporcionar liberação, desenvolvimento espiritual. Então isso é a grande vantagem de se adorar a Suprema Personalidade de Deus. Então Krishna não vai frustrar o devoto, só se o devoto realmente não estiver pronto para isso, né? Mas normalmente, né, Krishna sempre outorga essas coisas no momento adequado, no momento em que o devoto já se purificou, o devoto já está preparado para ter essas coisas e não se confundir com elas. Ok? É isso, né? Vocês têm alguma pergunta? O Prabhu Sanatana disse que o nome do pai de Dhruva é Uttanapada. É Uttanapada, é o irmão de Priyavrata Maharaj. Muito obrigado, Sanatana. Uttanapada e Priyavrata. Priyavrata foi para a floresta, ele queria ser devoto, então Uttanapada. Mas Uttanapada morreu cedo e deixou os 2 filhos, né? E aí então Priyavrata foi convocado para voltar para poder administrar. Por isso eu sabia que não era Priyavrata, mas não me lembrava de Uttanapada. Obrigado. Mais alguma questão? Então, vai pedir o que para Boa Krishna? O que é que vocês vão pedir a Krishna? O que é que vocês andam pedindo a Krishna? Então, Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai.